Northwest 1482. Você está na 21 Central? Acreditamos que sim, não temos certeza. Estar perdido pode ser aterrorizante, especialmente em um cenário de aviação, mesmo que raramente seja tão perigoso. Atenção! Todas as aeronaves em instrução, parem o táxi imediatamente. Mas como veremos em breve, definitivamente, pode ser se todas as salvaguardas que foram colocadas em prática também falharem. Fique ligado. Neste canal, eu costumo cobrir diferentes fases do voo, principalmente decolagens e pousos, mas geralmente passo por cima da fase que inicia e termina cada voo, o taxiamento. Mas embora esta possa ser uma das partes menos glamurosas de cada voo, é na verdade onde ocorrem a maioria dos acidentes não fatais, mesmo hoje. Portanto, não levar isso a sério seria um grande erro com possíveis consequências graves. Essa história nos leva de volta ao dia 3 de dezembro, 1990, no aeroporto metropolitano do condado de Wayne, Detroit, Michigan, Estados Unidos da América. Naquela época, Detroit era um importante centro para a Northwest Airlines, sexta maior companhia aérea do mundo, antes de se fundir com a Delta em 2010. Para o capitão de 52 anos no centro desta história, porém, tudo sobre este arranjo era na verdade completamente novo. Ele era empregado pela Northwest Airlines como comandante no McDonnell Douglas DC-9, mas só trabalhava para a empresa desde outubro daquele mesmo ano, após ter retornado de mais de 6 anos de licença médica. Ele iniciou sua carreira de piloto com a Pacific Airlines em 1966 e desde então permaneceu com a empresa, depois que se fundiu para formar a Hughes Air West em 1968 e novamente após a Hughes Air West ser adquirida pela Republic Airlines em 1980. Mas em fevereiro de 1984, ele foi considerado inapto medicamente devido a pedras nos rins, o que o obrigou a receber pagamento por incapacidade por anos enquanto se tratava. Então, levou mais de 6 anos e meio, além de uma falência pessoal, antes que a FAA determinasse que ele havia superado sua condição e, finalmente, estava apto para voar novamente. E enquanto isso, em 1986, durante sua ausência, seu empregador, a Republic Airlines, foi adquirida pela Northwest Airlines, que é na verdade como a Northwest conseguiu seu hub em Detroit em primeiro lugar. Ao retornar, o capitão descobriu que trabalhava para uma companhia aérea completamente diferente, com novos procedimentos e políticas. Certamente uma experiência muito desorientadora para ele. Ele também passou tanto tempo longe de voar que sua habilitação havia expirado. Isso implicava que ele precisava refazer o treinamento inicial do DC-9 e cumprir 23 horas de experiência operacional antes de retornar como piloto em comando não supervisionado. Felizmente, ele era muito dedicado à sua profissão e, portanto, conseguiu passar em seu teste de voo com distinção no dia 30 de novembro de 1990, apenas 3 dias antes da história de hoje. No total, o capitão tinha impressionantes 23 mil horas de voo, sendo mais de 4 mil no DC-9. Mas pelas razões já explicadas, a maioria dessas horas não era muito recente. De qualquer forma, na manhã do dia 3 de dezembro, ele acordou, pulou o café da manhã e foi direto para o aeroporto, onde procurou o piloto-chefe da Northwest Airlines para fazer uma visita de cortesia. Ele também tirou um tempo extra para revisar a documentação do voo 1482 para Pittsburgh, Pensilvânia, que seria seu primeiro voo sem supervisão desde seu retorno à linha. Isso significava que ele não teve tempo para almoçar, e por isso se apresentou no portão sem ter comido nada desde a noite anterior. O relatório final sobre este acidente não aponta que a falta de comida tenha afetado a aptidão do capitão de alguma forma, mas pesquisas modernas sugerem que estar com fome pode realmente ter efeitos prejudiciais no desempenho do piloto. Então, isso é algo que vale a pena ter em mente de qualquer maneira. No portão, o capitão então se encontrou com o primeiro oficial para este voo, que, como se vê, era uma figura bastante peculiar.
Ele tinha 43 anos e recentemente havia se aposentado como Major da Força Aérea dos Estados Unidos da América, após uma carreira de 20 anos voando o B-52 Stratofortress e o T-38 Talon Trainer. Depois disso, ele foi contratado pela Northwest Airlines em maio de 1990 e até agora acumulou um total de 4.685 horas, sendo apenas 185 no DC-9. Como ele estava trabalhando para a Northwest há menos de um ano, ele ainda estava em seu período probatório. Portanto, seu desempenho seria avaliado por todos os capitães com quem voava, o que sugere que ele estava ansioso para impressionar. Agora, juntos, esses dois pilotos formavam uma dupla bastante incomum. Por exemplo, embora Detroit fosse um hub para a Northwest Airlines, nenhum deles tinha muita experiência recente lá. E o primeiro oficial também tinha muita experiência de comando vinda do militar. Na verdade, mais experiência de comando recente do que o capitão, juntamente com uma personalidade bastante assertiva. Para os que acompanham este canal, há algum tempo, vocês devem estar pensando: ótimo! Este primeiro oficial demonstrará uma boa gestão de recursos da tripulação, CRM, ao se expressar. Se ele percebesse que o capitão cometesse um erro ou algo do tipo. Mas acontece que as coisas não eram tão simples assim. Para entender o porquê, precisamos pensar na composição da tripulação, em termos do gradiente de autoridade, que é basicamente a diferença entre a autoridade percebida do capitão e do primeiro oficial. Se o gradiente de autoridade for muito acentuado, o primeiro oficial pode simplesmente obedecer às ordens do capitão. Isso leva a uma má gestão de recursos da tripulação, pois as opiniões valiosas do primeiro oficial acabam sendo desconsideradas. Mas, ao mesmo tempo, se o gradiente de autoridade for muito plano, então pode ser incerto quem está realmente no comando, o que traz seu próprio conjunto de problemas, como indecisão, por exemplo. Mas se o primeiro oficial for muito assertivo e o capitão for passivo, bem, então o gradiente de autoridade poderia realmente se inverter. E isso também pode gerar problemas reais. Se o capitão estiver tomando decisões com base no que o primeiro oficial diz ou pensa, sem levar em conta seus próprios pensamentos, então isso provavelmente é ainda pior do que o contrário. Esses problemas são tratados no treinamento básico de CRM, que todos os pilotos de companhias aéreas recebem atualmente. Mas em 1990, a Northwest Airlines ainda não tinha um programa de CRM. Apesar de estarem envolvidos nas pesquisas iniciais de CRM, eles foram uma das últimas grandes companhias aéreas dos Estados Unidos da América a desenvolver o programa. Após embarcarem, o capitão e o primeiro oficial concluíram a preparação pré-voo e verificaram o registro técnico, o qual não indicava problemas significativos com a aeronave. Mas o tempo lá fora estava se tornando o principal problema. Desde o dia anterior, a neve tinha dado lugar à chuva, acompanhada de uma densa neblina, que agora cobria completamente o aeroporto e estava piorando a cada minuto que passava. Às 12h50 no horário local, o Serviço Nacional de Meteorologia relatou para o aeroporto de Detroit: visibilidade de 3/4 de milha, céu nublado a 200 pés de neblina e vento de 120 graus a 11 nós. Isso era bastante ruim, mas ainda suficiente para permitir decolagens e pousos, contanto que não piorasse. No voo 1482, tudo corria bem. Os dois pilotos finalizaram os preparativos da aeronave para o voo 40 minutos antes do horário de partida agendado. Isso significava que eles poderiam apenas sentar, relaxar e conversar sobre diversos assuntos enquanto aguardavam seus passageiros terminarem o embarque. Durante essa conversa, o capitão perguntou ao primeiro oficial se ele tinha experiência com operações no aeroporto de Detroit, ao que o primeiro oficial respondeu que sim, mas o que o primeiro oficial realmente quis dizer com isso era que ele estava familiarizado com os procedimentos de rádio e pushback, não com o layout real do aeroporto. O capitão, porém, presumiu que se o primeiro oficial conhecia o aeroporto, então ele deveria estar bem familiarizado com seu layout.
o que faz sentido se você pensar sobre isso. A confiança no conhecimento do primeiro oficial provavelmente levou o capitão a uma falsa sensação de segurança. E que ele, portanto, talvez pensasse que não precisava estudar a taxa de táxi tão de perto. Agora eu tenho que parar aqui e dizer que mesmo quando a visibilidade é boa, é super importante realizar um briefing de táxi completo, para garantir que ambos os pilotos conheçam e entendam a rota que precisarão seguir. Infelizmente, isso não ocorreu aqui. Durante nossa pesquisa, para essa história, encontramos um incidente surpreendentemente semelhante ocorrido em junho passado. Apesar de alguns problemas-chave estarem presentes, também havia diferenças marcantes. A única maneira de aprender com isso é entendendo exatamente o que aconteceu. É por isso que estou fazendo esses vídeos. Logo após um incidente ou acidente acontecer, pode ser muito difícil obter informações precisas, pois a cobertura muitas vezes varia drasticamente dependendo do veículo de notícias. Neste exemplo, o Independent, de tendências à esquerda, usa uma linguagem calma e factual, tratando o evento como um erro isolado. Enquanto isso, o mundo de viagens e turismo de tendência à direita adota um tom muito mais alarmista, ligando o incidente a um padrão mais amplo de falhas. Esse contraste revela uma questão mais profunda sobre como eventos globais são enquadrados, com nossa mídia sendo dominada pelo que ocorre no Ocidente. Então, quando quase catástrofes como esta acontecem em outros lugares, os padrões às vezes são perdidos e o sistema passa sem controle. Por isso, considero o Ground News, patrocinador de hoje, uma das melhores soluções para expor esse tipo de ponto cego, antes que acidentes quase aconteçam. O app e site deles reúnem a mídia mundial sobre os problemas atuais, destacando as diferentes perspectivas em jogo, a visão política de cada fonte, seu histórico de falhas na checagem de fatos e se os governos ignoram a história. O que é importante, porque o verdadeiro perigo na aviação não é apenas o que dá errado, mas também o que é negligenciado. É exatamente por isso que a Ground News desenvolveu seu feed Blind Spot. Por isso, criei meu próprio feed mentor com eles, para acompanhar os assuntos que me interessam, como tecnologia, Boeing e aviação em geral. E agora você pode seguir isso indo para ground.news/mp ou escaneando este código QR. E você também pode criar seu próprio feed pessoal, se quiser. Eu me associei à Ground News para oferecer a vocês 40% de desconto no plano Vantage, que eu uso. Uma ótima oferta. Acesso ilimitado à verdade, contexto e perspectivas globais por apenas $5 mensais. Então, vai e confira ground.news/mp agora mesmo. Vale muito a pena. Agradecemos ao Ground News por patrocinar este vídeo. Continuemos. Às 13h35, iniciou-se a gravação da voz do cockpit, com a tripulação discutindo procedimentos e políticas que mudaram durante os anos de ausência do capitão. Os pilotos também decidiram pedir à equipe de solo para verificar a cauda em busca de gelo, o que os levou a discutir os perigos do gelo na cauda em geral. E enquanto faziam isso, o primeiro oficial comentou: "Veja, isso é algo que me faz falta. Eu sempre voei com um assento ejetável. Usei 2 vezes." O capitão perguntou se foi assustador quando ele ejetou, ao que o primeiro oficial respondeu: "Fui abatido no Sudeste Asiático e não tive tempo de ficar assustado." Ele então entrou em uma descrição longa e animada da outra vez que teve que ejetar, que foi quando sofreu um incêndio no motor após a decolagem no treinador T-38. Durante esse tempo, o capitão basicamente só concordava com a cabeça e dizia periodicamente coisas como "Uau!" e "É mesmo?" O problema, porém, era que nada do que o primeiro oficial dizia era de fato verdade. De acordo com seus registros militares, ele nunca esteve envolvido em nenhum acidente ou incidente anterior durante o combate ou em tempo de paz, e ele definitivamente nunca usou um assento de ejeção. O capitão então perguntou a ele quanto tempo ele esteve no exército, ao que o primeiro oficial explicou que ele esteve no serviço por 20 anos e que se aposentou como tenente-coronel. Mas isso também não era verdade. Ele, na verdade, se aposentou como major,
um posto abaixo de tenente-coronel. Então, o primeiro oficial estava claramente envolvido em um padrão, ou no melhor dos casos, embelezando, e no pior dos casos, mentindo seriamente aqui. E você tem que se perguntar, para que propósito? Bem, é possível que ele quisesse causar uma boa impressão no capitão, que sabia que iria avaliar seu desempenho. Mas é óbvio que mentir sobre a própria experiência e status, especialmente a patente militar, é uma conduta bastante antiprofissional. Isso também pode prejudicar a gestão de recursos da tripulação, pois a ostentação e o autoengrandecimento do primeiro oficial provavelmente iniciaram um gradiente de autoridade invertido. O capitão faria seu primeiro voo após um longo tempo afastado e agora sentia que operaria com um verdadeiro as. Uma figura de liderança forte em que definitivamente poderia confiar, e isso vale a pena ter em mente. Enfim, às 13h32, todos os 40 passageiros embarcaram no DC-9, totalizando, junto com os 4 tripulantes, 44 almas a bordo, quando os pilotos decidiram que era hora de recuar do portão. O controlador do setor oeste liberou os pilotos para o recuo. Eles iniciaram os motores e completaram a lista de verificação após a partida. Enquanto recuavam do terminal, o primeiro oficial olhou pela densa neblina e disse: "Veja a visibilidade lá fora agora." Mas o capitão não respondeu a isso. Após a tripulação relatar prontidão, o controlador de solo ordenou que virassem à direita para deixar o estacionamento, e então taxiar para a pista 03 Central, saindo do pátio de estacionamento pela Taxiway Oscar 6. Então, onde é isso exatamente? Antes de prosseguirmos, precisamos analisar o layout das pistas de táxi e decolagem, perto do Terminal Norte, onde o voo 1482 estava estacionado. Em 1990, o layout do aeroporto de Detroit era consideravelmente diferente do atual. Na verdade, naquela época, o que hoje é conhecido como o Complexo Terminal Norte era o único, pois o do Sul ainda não havia sido construído. O aeroporto de Detroit atualmente possui 6 pistas, mas na época tinha apenas 4. 3 delas corriam de sudoeste a nordeste, conhecidas como 03 esquerda, central e direita, ou 21 direita, central e esquerda na outra direção. A quarta pista era 092, 7, que cortava diretamente o meio do aeroporto, intersectando todas as outras 3 pistas. Por causa deste layout, não era possível usar nenhuma dessas pistas ao mesmo tempo que 0927, o que era muito ineficiente. Então, essa pista do meio ficava inativa na maior parte do tempo. O complexo do terminal ficava entre a pista 03 à esquerda e 03 centro, ao norte da pista 09, 2, 7. A área delimitada por essas 3 pistas e o prédio do terminal continha principalmente um grande pátio com inúmeros portões. Ao redor da borda deste pátio havia uma rota de táxi, chamada Taxiway Interna, mais próxima dos terminais. Vários conectores, curtos então, preenchem a lacuna entre a Taxiway Interna e a Taxiway Externa paralela. Todos eles eram conhecidos pelo seu indicativo OSCAR e o número indicando sua posição. Algumas dessas taxiways OSCAR, como Oscar 6 e Oscar 4, também ligavam a taxiway externa às pistas ao redor. Então, basicamente, você tem 3 camadas concêntricas aqui, as pistas na parte externa, a taxiway externa dentro delas, e então, finalmente, a taxiway interna, mais próxima ao terminal. E então você tem as taxiways Oscar irradiando para fora através dessas camadas, criando uma rede semelhante a uma teia. Considerando as instruções de taxiamento dadas ao voo 1482, que eram para taxiar até a pista 3 central e sair do pátio em Oscar 6. Para fazer isso, o voo teria que seguir a taxiway interna até a saída para Oscar 6, depois seguir Oscar 6 através da taxiway externa e através da pista 09, 2, 7. A continuação de Oscar 6, no lado sul da pista 0, 9, 2, 7, era então chamada de Taxiway Foxtrot,
que eventualmente se cruzava com a Taxiway X-Ray. Essa Taxiway, por sua vez, corria paralela ao lado esquerdo da pista 03 central, desde seu limiar e até atravessar a pista 09, 2, 7, até então se cruzar com a Taxiway externa em Oscar 4, como você pode ver neste mapa. Então, após seguir Foxtrot, o voo viraria à direita na X-Ray, segui-lo até o limiar da pista 03 central e então finalmente virar à esquerda e entrar na pista. Agora, isso provavelmente é demais para manter na sua cabeça de uma vez, e é por isso que eu desenhei no mapa em frente a você. E é exatamente isso que nós pilotos também devemos fazer ao recebermos uma autorização como essa. Mesmo com boa visibilidade, o taxiamento em um aeroporto complexo como Detroit exige muita confiança na sinalização, marcações e nossa taxa de táxi. E isso é ainda mais crucial quando a visibilidade está comprometida. Agora, as placas de taxiamento são montadas nas ilhas de grama, entre as áreas pavimentadas para marcar os caminhos de táxi ou pistas à frente delas. Assim como as placas de rua fazem, e às vezes essas placas também são equipadas com setas para esclarecer a qual caminho de táxi elas estão se referindo. Já as marcações do caminho de táxi são diferentes, geralmente pintadas diretamente no pavimento. Os caminhos de táxi têm uma marcação central para guiar os pilotos, evitando que se aproximem das bordas e nas interseções. As marcações da linha central se dividem em um arco para fora em direção ao caminho de táxi, que se intersecta, guiando os pilotos na curva. E a ideia é tentar alinhar a linha central com as rodas principais. Então você não vai seguir com o seu trem de pouso dianteiro. Você só vai garantir que suas rodas principais estão em lados iguais dela. Nas interseções entre pistas de taxiamento e pistas de pouso, as linhas de espera são pintadas perpendicularmente à pista de taxiamento, indicando que a aeronave deve parar e receber autorização antes de cruzar a pista principal. Hoje também temos sistemas mais avançados com luzes de diferentes cores, que abordarei mais adiante. Mas por hora, o descrito é basicamente o que estava disponível aos pilotos do voo 1482 em 1990. Neste caso, os pilotos deveriam ter encontrado a linha central do taxiway interno, segui-la ao redor da borda do pátio até chegar à interseção Oscar 6. Em seguida, seguir a linha central de Oscar 6 pelo taxiway externo até a linha de espera da pista 09, 2, 7, onde deveriam parar e verificar se tinham permissão para atravessar. Simples, certo? Bem, não. Acontece que as marcações da linha central no taxiway indiano, perto da interseção Oscar 6, estavam tão desbotadas que era bastante difícil segui-las. Mesmo em tempo perfeito, e muito menos no tipo de neblina em que esses pilotos agora estavam manobrando. Então, as complicações aqui começaram bem cedo. Depois da lista de verificação pré-táxi, o capitão instruiu o primeiro oficial a observar e garantir que ele seguisse o caminho correto. Ele tentou taxiar para a pista de táxi interna, mas a linha central estava tão desbotada que os pilotos não conseguiam vê-la. Navegando por pontos de referência, o primeiro oficial disse ao capitão: apenas fique mais ou menos na rampa aqui? O capitão perguntou. Até a linha amarela, presumivelmente se referindo à linha central da pista de táxi interna. E então ele comentou que a neblina estava realmente ruim, ao que o primeiro oficial concordou, e comentou que a visibilidade parecia estar se aproximando de zero. Mas nenhum dos pilotos viu isso como algo que deveria impedi-los de continuar seu táxi. Enquanto se moviam lentamente pelo pátio, a tripulação mudou a frequência para o controlador de solo do leste, que perguntou onde eles estavam. O primeiro oficial relatou que passavam pela estação de bombeiros, e o controlador respondeu com uma instrução: para taxiamento pela via interna até Oscar 6, depois Foxtrot, e reportar fazendo a curva à direita para X-Ray. O primeiro oficial repetiu corretamente, depois deu uma olhada em seu mapa e notou que Oscar 6 cruza a pista 0, 9, 2, 7. Nesse momento,
Eles alcançaram o cruzamento Oscar 6 sem efetivamente assumir o centro da via de táxi interna. Se tivessem, teriam claramente visto a linha central de Oscar 6 arqueando para essa direita, mas agora estavam muito à à esquerda para perceber isso. Porém, eles avistaram uma linha central distinta, curvando-se para fora do taxiamento interno, cruzando a extremidade esquerda de Oscar 6 e seguindo para o taxiamento externo. Além disso, a placa marcando o Oscar 6 ficava na Ilha de Grama, entre as vias de táxi interna e externa. E não estava claro se estava apontando para o sudeste pela Oscar 6 ou para o leste pela via de taxiamento externa. Agora, uma seta teria facilmente retificado essa confusão, mas infelizmente não havia nenhuma. Devido a isso, o primeiro oficial concluiu que deveriam seguir a linha central à esquerda para se juntar a Oscar 6, quando na verdade isso os levaria para o taxiway externo. Ele disse ao capitão: "Acho que viramos à esquerda aqui?" O capitão perguntou: "Esquerda ou direita?" E o primeiro oficial então assegurou-lhe que a virada à esquerda os levaria a Oscar 6, pelo que ele podia dizer. Ao que ele acrescentou dizendo: "Cara, eu não consigo ver nada aqui fora." Agora, usando o manche, o capitão manobrou o DC-9 para a linha central do que ele pensava ser o Oscar 6, mas era, na verdade, a pista de táxi externa. Ao fazer a curva, ele pediu ao primeiro oficial para repetir a pista de destino e comentou que nós devemos estar abaixo dos mínimos. O primeiro oficial assegurou que, se a visibilidade estivesse abaixo dos mínimos, o controlador de tráfego aéreo os informaria. Veremos isso adiante. Taxiando lentamente pela pista externa, o capitão solicitou a conclusão da lista de verificação pré-decolagem, que os pilotos realizaram nos próximos 20 segundos. Ninguém notou que o voo 1482 fez uma curva errada, mas isso logo mudaria. E para entender o que aconteceu a seguir, precisamos também dar uma olhada dentro da torre de controle. Na torre de Detroit naquele dia, havia vários controladores trabalhando, mas os que precisamos observar são o controlador da torre, o controlador do solo leste e o supervisor da torre. O controlador da torre era responsável por todos os movimentos na ou perto das pistas reais. Ele tinha apenas 25 anos, mas já tinha 2 anos de experiência em controle de tráfego aéreo civil e 5 anos de experiência em ATC militar, o que não é muito no geral, mas bastante impressionante para essa idade. O controlador de solo leste, similarmente, já possuía 6 anos de experiência em ATC aos 26 anos, mas ele só estava trabalhando em Detroit desde julho daquele mesmo ano. E por último, o supervisor da torre de 35 anos tinha de longe a maior experiência em Detroit, com um total de 8 anos de experiência, incluindo mais de 5 no aeroporto. O trabalho dela era garantir que os outros controladores desempenhassem suas funções corretamente e sem problemas. Mas ela não era obrigada a monitorar ativamente e diretamente as frequências de seus subordinados enquanto lidavam com o tráfego. Na realidade, ela não estava acompanhando de perto as atividades no momento. Estava lidando com algumas documentações em vez disso, mas os investigadores escreveram depois que ela deveria ter sido mais atenta, já que a visibilidade estava no pior nível de sua carreira. Isso foi significativo porque a torre de controle de Detroit não tinha tecnologia, como equipamento de detecção de superfície de aeroporto, radar terrestre. Isso ajudaria a determinar a localização das aeronaves em taxiamento, tornando-os completamente dependentes de relatórios precisos dos pilotos. Mas até este ponto, as coisas estavam correndo suavemente. Isso foi até às 13h39, quando o controlador do solo leste perguntou ao voo 1482 qual era a sua posição. O primeiro oficial informou que se encontravam em Oscar 6, aproximando-se da pista paralela. Mas o controlador de solo, sem certeza do que ele quis dizer, pediu esclarecimentos. E o primeiro oficial, então, respondeu que estava indo para o leste na Oscar 6. Agora, isso simplesmente não era possível, já que a Oscar 6 vai do noroeste para o sudoeste, o que significa que você não pode estar taxiando para o leste nela. O controlador de solo
Provavelmente deveria ter notado isso, mas não o fez. Ele disse ao voo 1482 para relatar a travessia da pista 0927. Mas agora o primeiro oficial percebeu que algo estava errado. Então ele disse ao capitão: Ok, acho que podemos ter perdido Oscar 6. Vejo uma placa aqui que indica as setas para Oscar 5. Acho que estamos em Foxtrot agora. Mas essa afirmação não fez nenhum sentido. Eles estavam ao lado de Oscar 5, que conectava o taxiway interno ao externo. Ele não se cruzava com Foxtrot. Sem mencionar que Foxtrot estava do outro lado da pista 0927, ainda não cruzada por eles. Qualquer um dos pilotos poderia ter determinado que não estavam em Foxtrot, verificando com o mapa de táxi do aeroporto, mas nenhum o fez. E aqui eu quero apontar algo que pode não ser muito óbvio. Uma vez que você já está perdido, orientar-se em um aeroporto pode ser extremamente difícil. Por isso, treinamos nossos pilotos para parar, manter a posição e solicitar um carro de acompanhamento em situações como essa, especialmente sem radar terrestre. Mas o primeiro oficial provavelmente não queria admitir que estava perdido. Afinal, o capitão havia meio que delegado a navegação a ele, e ele sabia que o capitão iria enviar uma avaliação mais tarde. Então, ele provavelmente sentiu pressão para colocar as coisas nos trilhos antes que o capitão percebesse que ele não sabia o que fazia. O capitão deveria ter percebido que o primeiro oficial estava incerto sobre a localização deles. Mas ele já havia concedido tanta autoridade ao primeiro oficial até este ponto que simplesmente não o fez. Então, após informar ao controlador que estavam em Foxtrot, o primeiro oficial apenas instruiu o capitão a seguir em frente, o que ele fez, mas a uma velocidade muito baixa devido à péssima visibilidade. Enquanto isso, o controlador de solo percebeu que o voo 1482 deve estar na pista de táxi externa. Então ele pediu para a tripulação confirmar isso, o que o primeiro oficial fez, apesar de momentos antes ter dito que estavam em Foxtrot. E aqui, o controlador de solo tinha várias opções de como proceder. Por exemplo, reconhecendo que o voo 1482 estava tendo dificuldades para navegar. Ele poderia ter começado a emitir instruções progressivas de táxi, ou seja, instruções que são emitidas passo a passo, ao contrário de descrever toda a rota de uma só vez. Isso pode ser muito útil na navegação se estiver complicado lá fora devido à má visibilidade. Mas isso geralmente é feito quando você tem acesso ao radar terrestre, o que o controlador não tinha. Sem isso, ele precisaria saber com certeza onde a aeronave estava para fazer isso, e isso era um pouco complicado nesta situação. Alternativamente, ele poderia ter liberado eles apenas até o próximo cruzamento, onde a tripulação poderia então parar e ter certeza de que estavam totalmente cientes de onde estavam e para onde precisavam ir depois disso. Ele também teria o direito de pedir ao controlador da torre para assegurar as decolagens até que tivessem certeza de onde o DC-9 estava. Mas lembre-se, o controlador de solo não sabia que essa era uma tripulação rara da NWA que desconhecia o layout do maior hub da companhia aérea. Então, ele provavelmente não achou necessário supervisionar demais a tripulação. Então, ao invés de fazer qualquer uma dessas coisas, ele apenas lhes deu uma nova instrução, para continuar até Oscar 4 e então virar à direita para X-Ray. Novamente, isso parece simples, mas novamente a resposta é que não era. A próxima interseção era um cruzamento de 6 vias entre Oscar 4, a pista de táxi externa, pista de táxi X-Ray e pista de táxi Victor. A interseção havia sido sinalizada às autoridades do aeroporto como uma área de alto risco de entrada inadvertida em uma pista ativa. Porque o problema era que havia tantas opções para onde virar e 3 delas levavam diretamente às pistas. A pista de táxi X-Ray cruzava a pista 0927. A pista de táxi Victor cruzava a pista 320 e um centro, o segmento externo de Oscar 4,
levava ao meio da interseção entre as duas pistas. E esse fato não estava claramente marcado em lugar algum. Ao viajar para o leste na pista de táxi externa, X-Ray teria sido a primeira a sair da direita. Mas quando a aeronave estava realmente em posição para virar na X-Ray, a placa que marcava a localização da X-Ray já não seria mais visível. Nesse ponto, tanto X-Ray quanto o segmento externo de Oscar 4 pareceriam estar sinalizados de maneira idêntica, porque cada um deles apenas tinha uma placa adjacente indicando que levavam à pista 0927. E isso mesmo que Oscar 4 também levasse à pista 3 central, que novamente não estava indicado em lugar nenhum. Além de tudo isso, as instruções do controlador de solo para táxi até Oscar 4 e depois virar à direita em X-Ray implicavam que se viraria para X-Ray após chegar em Oscar 4. Mas na realidade, uma aeronave virando do taxiway externo para X-Ray na verdade nunca alcançaria a linha central de Oscar 4. O cruzamento era tão confuso que mais tarde, quando a National Transportation Safety Board taxiou um avião para Oscar 4. No entanto, em plena luz do dia e com boa visibilidade, os investigadores ainda não conseguiam concordar sobre qual taxiway era qual. Os pilotos do voo 1482 se aproximavam do cruzamento com visibilidade quase nula. Então você provavelmente pode imaginar o desfecho disso. Ao se aproximarem do cruzamento, o capitão viu uma placa indicando a pista 0927. O primeiro oficial viu uma placa indicando X-Ray, ao olhar para trás. O capitão parecia confuso e perguntou: "Então, o que ele quer que a gente faça aqui?" O primeiro oficial respondeu que deviam virar à direita e relatar a travessia da pista 0927. O primeiro oficial apontou para Oscar 4 e o que ele acreditava ser X-Ray, apesar de não haver sinais visíveis indicando X-Ray naquele momento. O capitão taxiou a aeronave até a linha central de Oscar 4, após X-Ray ter passado atrás deles. E a única curva à direita restante era a continuação de Oscar 4 para o cruzamento das duas pistas. O capitão perguntou se deveriam seguir por aquele caminho e o primeiro oficial confirmou. Então o capitão executou a curva à direita para Oscar 4. 20 segundos depois, o primeiro oficial sentiu uma súbita dúvida e começou a dizer: "Espere um minuto. Oh, merda! Isso é..." Mas antes que ele pudesse se questionar mais, ele afirmou assertivamente e incorretamente que agora eles devem estar em X-Ray. Um caso clássico de viés de confirmação. O capitão, ainda com dúvidas, instigou o primeiro oficial a chamar o controle de tráfego aéreo. Mas antes que ele pudesse terminar, o primeiro oficial declarou que se aproximavam da pista 0927 em uma proa de 160 graus, com autorização para cruzá-la. Agora, eles realmente estavam taxiando na proa de 160, e acontece que a proa de 160 era a proa que eles esperariam ver ao cruzar a pista 0927 em Oscar 6, mas o problema era que eles não estavam em Oscar 6. Eles deveriam estar em X-Ray, com proa de aproximadamente 200 graus. Mas, novamente, nenhum dos pilotos verificou o mapa, o que teria revelado esse erro. Então, o primeiro oficial apenas disse ao capitão que eles estavam autorizados a cruzarem o voo. Um 482 começou a se mover lentamente para a pista nebulosa. Mas o problema era que essa não era apenas a pista 0927, era também a ativa pista 3 central. E os pilotos não tinham ideia de que outra aeronave estava neste exato momento se alinhando para decolar. O voo 29 da Northwest Airlines, um Boeing 727 com destino a Memphis, Tennessee, transportava 146 passageiros e 8 tripulantes. O capitão do voo tinha 42 anos, com 10.400 horas de voo, e o primeiro oficial, 37 anos, com 5.400 horas. A tripulação também incluía um engenheiro de voo de 31 anos, referido como segundo oficial, com um total de 3.300 horas de voo.
E o voo 29? 9 havia originalmente se afastado do portão às 13h31, 1h21 atrás de seu horário regular. Após o afastamento, o controlador de solo instruiu-os a taxiar para a pista 3 central para a decolagem via taxiway interno. Oscar 6, Foxtrot e X-Ray, exatamente como o voo 1482. E, de fato, quando eles entraram em Oscar 6, a tripulação do voo 29 avistou o voo 1482, desaparecendo na neblina pela pista de táxi externa, sem pensarem muito sobre isso no momento. Enquanto taxiavam, os pilotos ouviram as transmissões do Automatic Terminal Information Service para obter as últimas observações meteorológicas. Quando começaram a taxiar, o Automatic Terminal Information Service relatava visibilidade de 3/4 de milha, mas conforme se aproximavam da pista, a visibilidade havia piorado muito. O capitão instruiu o primeiro oficial a revisar o Automatic Terminal Information Service e compará-lo com os mínimos da empresa para decolagem. Um novo Automatic Terminal Information Service acabara de ser divulgado, relatando uma visibilidade de 1/4 de milha, exatamente a mínima necessária para que fossem autorizados a decolar. Após receber o voo, o 299 cruzou a pista 0927 e começou a taxiar em Foxtrot, onde os pilotos ligaram o motor 3. Após virar à direita para o X-Ray, eles foram entregues ao controlador de torre para esperar a autorização de decolagem, e naquele momento, eles mal conseguiram ver a pista de aceleração do centro 3, a cerca de 1/3 de uma milha de distância. A visibilidade piorava rapidamente. Depois de esperar na linha para a pista 03 central, o voo 299 reportou estar pronto para decolar e o controlador de torre prontamente autorizou a decolagem. O capitão taxiou a aeronave para na posição, mas então parou, para finalizar a checklist pré-decolagem, verificando o reforço antiderrapante, bombas, transponder e outros itens. Isso levou alguns segundos a mais. Logo após terminar a lista de verificação no tempo, 13h44 e 59 segundos, o primeiro oficial comentou sobre a neblina lá fora, dizendo: "Caramba, isso está uma porcaria agora!" E o capitão concordou, mas começou a avançar os níveis de confiança para a decolagem mesmo assim. O primeiro oficial então acrescentou: "Definitivamente, não é 1/4 de milha, mas pelo menos eles estão anunciando isso, reconhecendo que, para o seu olho não treinado, era aparente que a visibilidade agora era menor que 1/4 de milha, o que indicaria que também estava abaixo do mínimo de decolagem da Northwest Airlines." Apesar disso, os pilotos concluíram que estavam aptos a partir, contanto que o controle de tráfego aéreo relatasse uma visibilidade igual ou superior ao mínimo, mesmo que essa visibilidade parecesse incorreta. Posteriormente, o capitão afirmou acreditar que era seguro decolar, apesar da visibilidade ruim, porque ele conseguia ver marcas suficientes da linha central da pista para manter o nariz reto na decolagem. Honestamente, acredito que 99% dos pilotos teriam agido da mesma forma. Mas se a visibilidade relatada fosse menor, eles definitivamente não teriam decolado. Então, por que foi relatado um valor maior do que aparentemente era? Bem, os controladores na torre de Detroit foram ensinados a avaliar a visibilidade, referindo-se a um gráfico de pontos de referência do aeroporto, localizados a certas distâncias conhecidas da torre, sendo a visibilidade em uma determinada direção igual à distância do ponto de referência mais distante visível. Neste caso, o julgamento de 1/4 de milha foi feito pelo controlador da torre e pelo supervisor, mas nenhum deles realmente se referiu a esse gráfico, nem tinham esse gráfico memorizado. Na verdade, mais tarde, o controlador do leste afirmou que concordava que a visibilidade era de 1/4 de milha, mas também afirmou que não conseguia ver a aeronave no final dos concursos Alfa Bravo e Charlie, que estava a menos de 1/4 de milha de distância da torre. Simultaneamente, um controlador de folga, prestes a iniciar seu turno por volta das 13h30, optou por medir a visibilidade utilizando o gráfico. E ela concluiu
que a visibilidade real era de apenas 1/8 de milha. Quando ela perguntou ao controlador da torre se ele queria alterar a visibilidade relatada para 1/8 de milha, o controlador recusou-se a fazê-lo. Se alguém tivesse informado ao voo 299 da Northwest Airlines que a visibilidade era de 1/8 de milha, o voo não teria decolado, e a sequência de eventos teria parado aqui, mas não parou. Enquanto tudo isso ocorria, o capitão do DC-9 começou a taxiar a aeronave para fora, na interseção da pista 09, 2, 7 e 03. 2, um central a pedido do primeiro oficial. Agora, deveria ter havido muitas pistas de que esta era uma pista ativa, não a pista fechada, 0, 9, 2, 7. Porém, infelizmente, a maioria dessas pistas estava ausente. Quando a pista não está em uso, as luzes da borda e da linha central são normalmente desligadas. Então, se essa iluminação estiver ligada, então é um indicador muito óbvio de que a pista está de fato sendo usada. Mas o espaçamento da iluminação, de borda na pista 03, 2, 1, centro na área de Oscar 4, era maior do que o permitido. Na visibilidade atual, era possível ver apenas uma luz por vez. Agora, as luzes da linha central da pista estavam espaçadas 50 pés de distância e seriam claramente visíveis, se ligadas, mas não estavam. O controlador de torre acreditava que as luzes da linha central da pista 03 central estavam no brilho máximo, mas na verdade elas estavam desligadas devido a um interruptor mal projetado na torre de controle. E como as cartas do aeroporto na época não incluíam isso, essa pista não deveria ter luzes de linha central. Nenhum dos pilotos que estavam partindo questionou isso, e o controlador não conseguia ver a pista por causa do nevoeiro. Por fim, havia um par de luzes laranja piscantes, chamadas wigwags, para uma posição de espera do táxi, indicando uma pista ativa adiante. Mas essas não eram exigidas pela FAA na época, e as de Oscar 4, portanto, haviam sido deixadas inoperantes por meses. Devido a isso tudo, a tripulação do DC-9 mal teve indicação de que agora entravam em uma pista ativa. No entanto, após entrar, o capitão avistou uma única luz de borda através da névoa. Então ele perguntou ao primeiro oficial: "Esta é a pista ativa aqui, não é?" Mas o primeiro oficial o tranquilizou com confiança que não, esta era a pista 0927. O capitão continuou a taxiar para frente, mas expressou dúvida ao perguntar ao primeiro oficial se tinha certeza de que estavam liberados para cruzar. E o primeiro oficial reafirmou que, de fato, eles estavam. Mas quando o outro lado da pista entrou em vista, eles só viram grama, onde esperavam encontrar a taxiway e Casray, o que fez o primeiro oficial perguntar: "Tem uma taxiway lá?" O capitão disse: "Não, eu não vejo uma." E então ele parou a aeronave e acionou o freio de estacionamento no meio da pista ativa, 03 Central. Ele instruiu o primeiro oficial a informar o controle de tráfego aéreo que não conseguimos ver nada do lado de fora. Naquele instante, o controlador de solo questionou a posição deles, e o primeiro oficial informou erroneamente que estavam na interseção de X-Ray e pista 09/27, aguardando antes da pista. Após ouvir isso, o controlador apenas os autorizou a cruzar a pista 09/27 novamente. Então o capitão soltou o freio de estacionamento e recomeçou a avançar lentamente. Mas agora ele percebeu de repente que havia duas pistas à sua frente e exclamou: "Agora, qual pista é essa? Esta é uma pista." O primeiro oficial indicou para virar à esquerda na pista 0927, mas o capitão apenas respondeu que também havia uma pista lá. Percebendo que não havia uma pista de taxiamento à frente deles, apenas duas pistas se cruzando, o capitão novamente instruiu o primeiro oficial a informar o controle de tráfego aéreo sobre a situação deles, mas novamente o primeiro oficial não cumpriu. Inseguro sobre para onde ir, mas preocupado em estar em uma pista ativa, o capitão taxia o mais à frente possível em direção à borda oposta. Sem entrar na grama, parou com o nariz apontado para o limiar da pista 03 Central, e a asa direita
se projetando em direção à linha central. Neste momento, o capitão resolveu usar sua autoridade e contatar pessoalmente o controlador de tráfego aéreo. Mas suas duas primeiras tentativas foram na frequência errada e, portanto, não houve resposta. Ele pode ter configurado incorretamente seu painel de controle de áudio. Não sabemos ao certo. Enquanto isso, o controlador de tráfego aéreo começou a ficar suspeito, então ele chamou e pediu ao voo 1482 para confirmar que estavam seguindo para o sul na X-Ray e que estavam livres da pista 0927. Neste momento, o capitão finalmente sintonizou a frequência correta e respondeu: "Não temos certeza, está muito nebuloso aqui e estamos totalmente presos." O controlador perguntou urgentemente se eles estavam em uma pista ou via de taxiamento, e o capitão disse que estavam na pista por Oscar 4. O controlador, então, continuou pedindo para confirmarem que a pista 03 estava livre. Neste momento, o primeiro oficial percebeu a situação e exclamou que eles devem estar na pista 0321 central. O capitão, então, anunciou que estavam na pista 21 central, o que o controlador pediu para verificar. E ele então respondeu: "Acredito que estamos, não temos certeza." Em retrospectiva, o controlador de solo deveria ter acionado o alarme assim que o voo 1482 admitiu que não tinha certeza de sua posição, dada a provável proximidade com a pista ativa. Mas, em vez disso, ele passou 27 segundos tentando fazer a tripulação verificar se o voo estava de fato na pista ativa. Somente após receber a verificação, ele anunciou para toda a cabine da torre que havia uma aeronave perdida lá fora que poderia estar na pista. E porque a supervisora não estava monitorando a situação diretamente, ela não sabia até aquele ponto que o voo 1482 estava com qualquer dificuldade. Mas assim que ela ouviu a chamada do controlador de tráfego terrestre, imediatamente gritou: "Pare todo o tráfego!" Naquele exato momento, o voo 299 da Northwest havia sido liberado para decolar e acelerava na pista 03 central, avançando através do nevoeiro denso, cada vez mais rápido. O primeiro oficial anunciou 80 nós, que o capitão reconheceu, e a aeronave continuou acelerando. Enquanto isso, o controlador de tráfego aéreo ouviu o comando para parar todo o tráfego, mas ele tomou uma decisão em fração de segundo de não alertar o voo 299, porque acreditava que eles já estavam no ar. O 727 ainda não aparecia no radar, apesar de já ter se passado mais de um minuto desde a autorização de decolagem. Então ele tinha certeza que o voo já partira. Ele desconhecia que a tripulação do voo 299 aguardou 48 segundos após a autorização de decolagem para concluir os últimos itens da lista de verificação antes de iniciar a rolagem para decolar. Não é certo se o controlador de torre poderia ter avisado o 727 a tempo, mesmo se tentasse, porque o momento exato da ordem do supervisor para parar todo o tráfego não é conhecido com precisão. Mas é possível que essa infeliz decisão tenha eliminado a última oportunidade de evitar um desastre agora inevitável. A bordo do 727, os pilotos não sabiam que o supervisor da torre tinha acabado de ordenar que todas as aeronaves parassem. Acelerando a mais de 100 nós em meio à neblina extremamente densa, eles também não tiveram chance de ver o DC-9 até o último segundo. Às 13 horas e 45 minutos e 39 segundos, os pilotos do 727, de repente, viram o avião perdido surgir como um fantasma da neblina diretamente em seu caminho. O capitão soltou uma exclamação de surpresa e então puxou bruscamente o manche para a esquerda em uma última tentativa de evitar o DC-9, mas já era tarde demais. A bordo do DC-9, os pilotos ouviram o controlador de tráfego aéreo transmitir Northwest 1482. "Se você está na 21 Center, saia dessa pista agora, senhor." Mas antes que eles pudessem responder, o 727 apareceu de repente do nada, correndo pela pista diretamente em direção a eles. O primeiro oficial se jogou para baixo e para a esquerda quando o 727, a ponta da asa do 7, atingiu o para-brisa e o painel de instrumentos,
cobrindo os pilotos com vidro quebrado e pedaços de metal voando. A ponta da asa rasgou a lateral da cabine do DC-9 como uma gigantesca faca, abrindo a fuselagem abaixo das janelas. 3 passageiros sentados nas janelas do lado direito morreram instantaneamente quando a asa rasgou a cabine por todo o seu comprimento, antes de atingir o motor direito, montado na traseira do DC-9, que foi arrancado, junto com os 4 metros exteriores, da asa direita, do Boeing 727. Depois disso, o 727 desapareceu de volta na névoa tão rápido quanto surgiu. Mas essa história claramente não havia acabado. A bordo do 727, os pilotos sentiram um impacto tremendo, mas o capitão ainda conseguiu manter o avião reto, e ele imediatamente gritou abortar. Ele então pisou fundo nos freios e rapidamente conseguiu parar o avião danificado cerca de 640 metros além do local da colisão. O dano à sua aeronave era extenso, com a parte externa da asa direita faltando e o restante da asa bastante danificado. E o último metro da ponta da asa direita do DC-9 foi encontrado incrustado na porta do trem de pouso principal direito do 727. Quando o avião parou, o primeiro oficial relatou à torre que estavam abortando. O controlador então indagou sobre a natureza da situação, ao que o primeiro oficial respondeu que havia uma aeronave na pista e eles haviam colidido com sua asa. Felizmente, porém, nenhuma das 154 pessoas no voo 299 ficou ferida na colisão. Um pouco de combustível vazava da asa, mas com a chuva, o líquido fluía para longe da aeronave. Então, o capitão decidiu não evacuar imediatamente. Pouco depois, os bombeiros chegaram e começaram a pulverizar espuma na asa direita danificada. Pouco depois, os passageiros desembarcaram com suas bagagens pelas escadas aéreas ventrais do 727 e foram levados de ônibus ao terminal. Enquanto isso, as equipes de bombeiros notaram que não receberam chamados de socorro do DC-9. Então, com um sentimento de desânimo em seus estômagos, eles começaram a voltar pela pista para procurá-lo. E quando chegaram, descobriram para seu horror que todo o avião já estava completamente envolvido em chamas. Imediatamente após a colisão, o capitão do DC-9 puxou os interruptores de corte de combustível para desligar os motores e então gritou para os passageiros evacuarem. O comissário de bordo da frente estava de pé na porta do cockpit durante o acidente e foi violentamente jogado ao chão. E como resultado disso, vários passageiros sobreviventes chegaram à porta de saída L1 antes dela e tentaram empurrá-la para abrir. Mas esses passageiros não treinados falharam em abrir a porta completamente. Então, a rampa de evacuação não foi acionada ou inflada, forçando-os a pular sem ajuda até o chão. Na parte de trás do avião, as linhas de combustível do motor direito do DC-9 romperam e a asa do 727 havia pulverizado combustível por toda a cauda, que se incendiou, enviando fumaça preta e fogo através do enorme buraco no lado da fuselagem. Todas as saídas do lado direito foram destruídas ou bloqueadas pelo fogo na colisão, impossibilitando seu uso. Porém, um passageiro abriu a saída de emergência sobre a asa esquerda, permitindo que muitos escapassem por ali. Agora, o DC-9 também tem uma saída única no cone de cauda, que pode ser aberta puxando uma alça que ejetará todo o cone de cauda para criar uma rota de fuga. O comissário de bordo traseiro e um passageiro masculino foram imediatamente para essa saída no cone de cauda, mas quando puxaram a alça, a saída não abriu. Posteriormente, sérios problemas organizacionais e de treinamento foram descobertos na instalação de manutenção da Northwest Airlines, em Atlanta, onde a saída do cone de cauda deste DC-9 havia sido atendida. Após uma inspeção regular, os cabos que conectavam a alça de saída do cone, de cauda às travas, foram mal montados por um mecânico mal treinado. E como resultado, foi deixada muita folga nos cabos, tornando impossível abrir a saída de dentro. Evidências posteriores indicaram que, em seu desespero para escapar, o comissário de bordo ou o passageiro puxou tão forte a alça de saída inútil que o eixo realmente se partiu em dois. E no final,
eles foram cortados da cabine pelo fumo e fogo, e ambos pereceram dentro do cone de cauda devido à inalação de fumaça. Enquanto isso, um comissário de bordo fora de serviço ajudou passageiros feridos a se afastarem do avião, e o capitão deixou a aeronave pela janela lateral. O primeiro oficial sobreviveu milagrosamente à colisão inicial e agora conseguia extrair sua perna ferida dos restos retorcidos do painel de instrumentos. Escapou da aeronave antes de ser consumida pelo fogo. Infelizmente, 3 passageiros não conseguiram alcançar as saídas e sucumbiram à fumaça e ao fogo ao tentar navegar pelo corredor obstruído pelos destroços. Em suma, no voo 1482, 8 passageiros morreram, 10 ficaram gravemente feridos e 26 tiveram ferimentos leves no acidente. O DC-9 foi totalmente destruído. Já o Boeing 727 foi consertado e voltou ao serviço até se aposentar em 2007. O NTSB concluiu que a principal causa do acidente foi a má coordenação da tripulação no DC-9, devido à falha do capitão em liderar e à excessiva confiança do primeiro oficial em navegar pelo aeroporto. Como resultado deste acidente, os 2 pilotos perderam seus empregos. Fatores contribuintes também incluíram a falha do controlador de solo em reagir à possível incursão na pista em tempo hábil, e suas instruções inadequadas para o táxi, visibilidade inadequada do controlador, supervisão deficiente do supervisor da torre e sinalizações precárias nas pistas de táxi, e a falha da Northwest Airlines em treinar suas equipes em CRM. A manutenção inadequada da saída do cone de cauda do DC-9 contribuiu para fatalidades, levando a melhorias de segurança na indústria. A FAA emitiu uma diretiva de aeronavegabilidade exigindo inspeções regulares nas portas de saída do cone de cauda do DC-9 e instruiu a McDonnell Douglas a redesenhar a alça, o que foi feito. A FAA também ordenou o fechamento da taxiway Oscar IV, que foi removida por completo para reduzir a confusão na interseção. O aeroporto de Detroit realizou várias ações corretivas, como aprimorar o interruptor de controle de iluminação da pista, repintar as marcações da linha central da taxiway com tinta refletiva e instalar mais luzes de borda ao longo da pista 03 central, e criando um programa para identificar e corrigir proativamente marcações desbotadas ou enganosas. A Northwest Airlines introduziu o treinamento CRM e atualizou suas diretrizes de táxi em baixa visibilidade, enfatizando que a rota de táxi deve ser informada antes da aeronave começar a se mover. O NTSB expressou preocupação com a falta de sistemas de backup para auxiliar controladores de tráfego aéreo no gerenciamento de aeronaves na superfície do aeroporto, alertando que um único erro poderia causar outra colisão. Hoje, esse problema foi resolvido na maioria dos principais aeroportos, através de diversas soluções, como sistemas avançados de detecção de superfície, que aumentam a consciência dos controladores e disparam alarmes sempre que uma incursão na pista é detectada. Os principais aeroportos agora têm barras de parada iluminadas em cada interseção entre um taxiway e uma pista, indicando vermelho se não for seguro atravessar. Os controladores podem iluminar seletivamente as luzes verdes centrais do taxiway para indicar a rota liberada, em muitos casos. Mas eu acho que a lição mais importante deste acidente é que o taxiamento precisa ser feito com o máximo de cuidado. E se você se perder, nunca tente voltar ao caminho por conta própria. Pare e peça ajuda. Não há vergonha alguma em fazer isso. Minha equipe e eu começamos recentemente a criar pôsteres de diagrama de aeroporto para vender em nossa nova loja online. Deve haver links para eles abaixo dos vídeos ou em algum lugar na tela. Sinta-se à vontade para conferir. Eles são super legais. Se você quer ver meu próximo vídeo antes de todo mundo, talvez até hoje, então use este código QR ou vá para patreon.com/join/mentorpilot e se inscreva. Eu adoraria responder suas perguntas em nosso próximo encontro.
Sou Peter Hornfeld e você está assistindo o Mentor Pilot. Tenha um dia fantástico e até a próxima. Tchau!